Fala família, começando mais um John Podcast, nosso quarto episódio, né, Brunão? Quarto episódio agora, Pô, sinistro, hein? acontecendo, hein? Hoje tá sinistro, O hein? último episódio estourou, explodiu. Graças a Deus. E hoje a gente traz um cara aqui que, pô, já trabalhou muito tempo comigo, tem muita história com esse cara, parceiro, amigo demais. Mas antes de começar, Brunão, mandar aquele forte abraço, aquele agradecimento para quem acreditou na gente lá no comecinho. Cara, e quem fez essa ponte aí para esse nosso segundo patrocinador, que foi a Mega Disconildo, né? Junto com a Kadosh Microfones, são dois patrocinadores, mas Tá no mesmo meio. mesmo grupo, isso aí. Mandar um abraço para esse cara que ajudou a gente, que acreditou no projeto, que foi quem entrou em contato comigo, que é o Carlos Alberto, gerente lá da Mega Disconildo. Ele fica na unidade de Campo Grande. E você que quer ter um podcast, quer trabalhar com música, com áudio, procura lá a Mega Disconildo, que os caras são top de linha. E não podemos esquecer deles, tá? iCrias iPhone. Você que quer trocar seu telefone, tá querendo comprar zero, a melhor avaliação para não ficar ruim para ninguém é só procurar lá iCrias. Melhor avaliação, melhor preço. Esqueça tudo, os melhores brindes, iCrias Import. Vambora. Todos os nossos equipamentos aqui, nossas câmeras, nossos iPhones que a gente usa aqui para filmar o nosso podcast, vem lá da iCrias. Então vamos chamar nosso convidado, Bora, o homem. Márcio Viana, meu parceiro. E aí, Marção, Marcinho? tá aqui com vocês. São, meu parceiro, vamos que vamos. Cara, pra gente começar, cara, a gente sabe que você tem mais de 90 mil seguidores nas suas redes sociais, somando, né, todas elas, mas com certeza sempre tem alguém que não te conhece. Com certeza. E quem te conhece tá doido pra saber quem é o Márcio Viana de verdade, o Marcinho. O Marcinho, né? O Marcinho que já foi Marcinho da Yamaha, o Marcinho já foi o Marcinho da Honda, já foi Marcinho do Camelô, já foi Marcinho e agora é Márcio Multiuso. Marcinho do trem. Marcinho do Trem. Vambora, essa música está aí, Muita história. Quem é Márcio Viana? Marcinho, fala tu. Johnny, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Sabe que eu sou um cara que somo com todo mundo, sou de ajudar. Sou parceiro pra caramba, um cara cheio de sonhos, cheio de objetivos. Já passei muitas lutas, muitas dificuldades e aprendi muita coisa nesse ramo da venda e assim, sou um cara sonhador, irmão. Vamos lá, Marcinho, agora pra gente começar esse podcast aqui com tudo. Me fala aí como é que foi teu caminho até chegar às vendas. Como é que apareceu a venda na sua vida? Fala comigo. Como que apareceu a venda? Assim, o meu primeiro trabalho, né, foi... Eu trabalhei muito tempo com meu pai, só que quando eu decidi viver minha vida, sair de casa novo, com 16 anos, eu fui trabalhar num mercado. E aí, nesse mercado que eu comecei a trabalhar, peguei uma experiência, eu sempre queria um pouquinho algo a mais, né? E aí, por exemplo, eu entrei como repositor. Só que eu vi que tinha gente que ganhava um pouquinho melhor, então quis aprender algo diferente. Aí eu fui trabalhar na parte de laticínio. Então, aproveitando esse gancho aí, o que eu sempre falo é que existe a ganância e a ambição, né? Verdade. Você tem que ser ambicioso, você tem que buscar novos objetivos, buscar ganhar mais, só que a ganância acaba fariscando a gente. A ganância faz você querer ganhar dinheiro independente de qualquer coisa. Então, assim, uma dica pra galera que sempre acompanha nosso podcast, seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Justamente, fechou? E aí o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu precisava de uma renda melhor, né? Porque o salário que eu estava ganhando na época não comportava com as minhas coisas de casa e tal, meus compromissos. E aí eu falei, poxa, eu vou procurar algo melhor dentro da área que eu tô trabalhando. E aí eu aprendi a trabalhar no laticínio, aprendi a trabalhar no açougue. E aí dali, beleza, fui engrenando, fui ganhando um pouquinho melhor, sempre quis algo melhor. E aí esse mercado fechou. E assim, era o meu primeiro trabalho. E aí fiquei desempregado. E aí já tinha se passado uns tempos, eu já era maior de idade. Eu recebi um convite para trabalhar de vendedor no centro da cidade, numa empresa de equipamentos. Vendia geladeira industrial, equipamentos industriais, balcões de vidro. Aí foi aquele O balcão de start na venda aí, né? Foi o start da venda aí, então, né? Sim, só que o meu compadre me chamou e assim, eu nunca tinha trabalhado com venda. E eu falei assim, cara, como que eu vou trabalhar de vendedor se eu nunca fui vendedor? Cara, sabe o que é incrível? A maioria dos vendedores de alto nível que passou aqui, nunca tiveram contato com a venda e tiveram esse medo, né, Jonathan? Assim, com certeza. e é assim, engraçado. E foi os vendedores que mais deram certo. Não é os que batem no peito e falam, eu sou um bom vendedor, eu sou sinistrão. Então, mas aí, pegando até esse gancho aí da questão também, a gente tem exemplo até no futebol disso,
que o esforço e o trabalho duro, muitas das vezes ele vence o talento, né, cara? Verdade. Não que Verdade. as pessoas, tipo assim, não possam adquirir o talento depois, porque com conhecimento você vai aprimorando. Sim. É igual o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi é natural, é o talento dele, ele nasceu com aquele dom. E o Cristiano Ronaldo, ele falou, vou trabalhar, Pra ser vou tão me bom dedicar. igual a quem tem um E talento. várias vezes ele foi o melhor do mundo na frente do Messi, que era muito mais talentoso que ele. E assim, eu me descobri ali, Johnny, porque eu cheguei ali na loja e colei com as pessoas que tinham alguma coisa legal para me passar, para me ensinar. E assim, os vendedores já eram casca grossa, já eram antigos, né? Já sabiam bastante as coisas ali e eu fui aprendendo com eles. Sim. E aí, um dos vendedores, eram duas lojas, Uhum. uma numa ponta, uma no meio e uma lá no comecinho da rua. Só que era uma loja na Rua de Santana, que era só loja de equipamentos de industriais, de padaria, mercado, essas coisas assim. E aí eu fui trocado de loja. E eu ainda estava aprendendo. E aí eu comecei a reparar, a gente passava um orçamento no papel, né, com preço, essas coisas assim, e as pessoas fechavam lá na loja do meio. Eu falava assim, poxa, é o mesmo preço e tal, porque na época era Nextel. Aí eu falava, pô, ligava pra lá, fulano, fechou aí? Fechou. Aí eu comecei a descobrir por que a galera tava fechando. Chegavam os vendedores lá, não, aquela lá é a mesma loja que a nossa, pode fechar aqui que eu ainda vou te dar um descontinho. E aí o que eu comecei a fazer? Eu pegava cliente por cliente, eu ia na porta, falava assim, tá vendo aquela loja lá da frente? Tá, aquele letreiro assim, assim, assado? Aí, então, aquela loja também é nossa, não precisa perder tempo indo lá, porque é os mesmos preços, as mesmas condições. Agora, se qualquer outra loja aqui da rua, você achar um preço diferente, você pode voltar aqui que eu vou cobrir, vou conversar com o meu patrão, com o meu chefe. Começou a entrar a expertise de vendedor aí, né? É, Já começou a entrar a expertise. Porque eu estava fazendo um trabalho e estava perdendo para os meus colegas lá na frente. Uhum. Então, assim, Sim. a venda estava acontecendo para a empresa, mas não para mim. Mas não pra Entendi. você. Cara, então, aí você comentou aí que começou com eletrodomésticos, essas coisas assim. Mas como que você entrou no ramo duas rodas, cara? No mundo dos duas rodas? Que é assim, você vender geladeira, fogão, tá? Essas coisas assim, não tem nada a ver com vender moto. Não tem nada a ver. Começar. Como Verdade. que começou essa paixão por moto? Começou já na venda? Começou como outras profissões no mundo duas rodas também? Fala um pouco disso. Então, eu sempre fui apaixonado no mundo duas rodas, né? Sempre fui amante do mundo duas rodas. E, assim, eu já trabalhei algumas vezes, depois a gente vai falar mais sobre isso. Trabalhei na rua, trabalhei no trem, metrô, tive banco na rua, em Madureira, Bom Sucesso. E, assim, no mundo duas rodas foi um momento que, logo depois da pandemia, que aconteceram algumas dificuldades financeiras. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma menina na academia e tal, a gente trocando ideia, falando sobre trabalho e tal. Pô, por que tu não veio trabalhar na Yamaha? Só que eu tinha meu próprio negócio, Jonathan. Sim. E aí que tal? Eu falei pra ela, poxa, mas eu tenho meu negócio e tal, não sei o quê. E esse negócio era sobre o quê? Eu tinha uma oficina mecânica, né? Uhum. E uma motopeça. Sim, Não era muito grande, mas assim, era algo que era nosso, né? sim. E eu falei assim, poxa, mas eu vou trabalhar. Na minha cabeça eu pensando, falei, poxa, eu vou deixar de ser dono para virar Então, mas aí, empregado. então a tua porta de entrada no mundo duas rodas foi através de oficina, e Foi não? através da oficina. Ah, foi através entendi. da oficina. Entendi. Então fala um pouco disso aí, como que você realmente entrou no mundo das rodas antes de você começar a vender moto. Porque, então, pelo jeito, tu entrou como mecânico e não como vendedor, né? Isso mesmo. Então, eu comecei no momento de dificuldade que eu tive quando eu trabalhava na rua. Eu falei assim, cara, eu preciso arrumar uma estratégia para poder fazer dinheiro. Sim. Porque eu tô tomando prejuízo, perdendo mercadoria e tal. E aí, o que aconteceu? Lá onde eu tinha um fornecedor, eu vi algumas lâmpadas de LED, logo quando começou essa febre de lâmpada de LED para colocar na moto. E aí eu falei assim, cara, isso aqui vende na internet. Aí eu comecei a tirar foto, eu nem tinha um produto, eu nem tinha dinheiro para investir na hora, John. Sim. Eu comecei a tirar foto daqueles produtos e anunciava no Facebook, no Marketplace, no Mercado Livre. Eu falei assim, vou começar a montar alguma coisa de venda na internet para ter um dinheiro extra. E aí, belo dia, eu levei a minha moto na oficina de um colega para ele ver um negócio para mim. E falei assim, pô, cara, tem aqui uns negocinhos que eu tô vendendo na internet e tal. Se tu quiser, eu deixei contigo aí, tu vende aí, a gente divide uma porcentagem. E aí daí foi começando. Deixei 2 lâmpadas. Jonathan, eu comecei com 2 lâmpadas. Duas lâmpadas de LED. Aí deixei lá com esse colega. Aí começou a vender, a gente foi pegando confiança um no outro. Aí eu chegava do trabalho, da minha correria da rua, né? Aí parava lá na oficina com ele, a gente trocava ideia. Eu falei, cara, por que já que o negócio tá fluindo, tá vendendo os acessórios, por que a gente não abre uma motopeça? E aí, poxa, eu vejo que você faz o serviço, manda um camarada ir lá em outra loja para poder comprar uma peça. Por que a gente não vende as peças que saem toda hora? Já que a gente já que você faz o serviço, a gente vende as peças. E aí foi da onde a gente começou. E daí eu larguei a rua e comecei a
a focar na motopeça e na oficina. Sim. E aí eu aprendia muita coisa com ele e também foi no momento que eu me formei mecânico. No momento que eu fiz curso, me especializei, e aí fiquei focado na oficina. Só que chegou um momento da pandemia, algumas coisas aconteceram e, assim, infelizmente não fluiu naquele momento. Sim. Aí foi aí que você conheceu a menina e começou Isso, a... justamente. Entendi. E nesse período que você trabalhava na rua, era o que você fazia? Então, eu trabalhei... Meu primeiro trabalho mesmo foi no trem, né? Nessa parte de venda, assim, de experiência minha, como vendedor mesmo, de experiência minha. De eu ser dono do meu próprio negócio, de eu trabalhar para mim mesmo, foi no trem. Nesse momento que eu comecei a trabalhar lá no centro, como vendedor, teve um projeto que rolou numa igreja, e aí para ajudar a gente começou a vender uns docinhos. E aí, Sim. final de semana, para poder ajudar. E aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, se eu posso fazer isso aqui para cá, eu também posso fazer para mim. Aí o que eu fiz? Comecei a vender uns biscoitinhos que tinha, eu não vou falar o nome de marca, né? Mas comecei a vender uns biscoitinhos. E aí, todo dia que eu ia, Jonathan, eu ia vendendo e voltava vendendo. Ia vendendo e voltava vendendo. Meu patrão ficava me olhando assim, cara, esse cara é doido, mano. Dois empregos. Eu com um ganchão de biscoito, Jonathan. Nas costas, assim, fazia aquele gancho, botava assim, né? E vinha no trem. Cara, e conta pra gente, assim, como é que é o primeiro pisar no trem com o gancho nas costas? O que te passou na cabeça? Tipo assim, o que tu falou assim, meu irmão, O que eu tô fazendo? como é que eu faço isso? Não, nessa parte do biscoito eu já tava tranquilo. Tava tranquilo. Tava tranquilo porque eu já tive... Mas tava... teu primeiro material não foi biscoito? Não, foi nesse projetozinho da igreja. Uhum. E aí foi eu e um colega vender doce, mano. Aí, cara, tu tem noção, mano. Ah, não, tu imagina, porque assim, a gente começa a levar na brincadeira, né? Porque, não, vamos vender tranquilo. Quando tu pisou no trem, tu viu aquilo tudo, meu irmão, tu bate um nervoso, tu isso. fica... O coração acelera, tipo, tá todo mundo me olhando, e agora? E aí tu começa a pensar, eu tenho que arrumar um jeito de chamar a atenção deles. Pra mim, né? Pô, porque tu pega assim, o pessoal cansado, voltando do trabalho, o pessoal às vezes tá estressado, não quer nem te olhar e tal. Tinha um cara aqui no trem, quando eu ia pro quartel, né? Que eu servi lá no centro também. Aí ele entrava no trem latindo, mano. House. Aí eu, que isso? Aí é bala. E aí, qual foi a estratégia que tu bolou pra chamar a atenção deles? E assim, eu tinha que parar ele de alguma forma para poder ser o centro da atenção, né? Porque a pessoa não tá ali preocupada em estar gastando dinheiro e tal, ela tá querendo voltar para casa. Uhum. Então, assim, aí eu, cara, e agora? Eu cheguei pro colega e falei, e agora, cara, como é que a gente tá aqui mó tempo e a gente não vende nada, irmão? E com medo de gritar, né? Tô vendendo. Aí, tipo assim, meu nome é Márcio de Souza Andrade Viana. Uhum. Aí, só que na época, tipo, por causa da época também que ia pro quartel e tal, então, teu nome é Andrade. Aí fica, aí eu, cara, e agora? Aí, quer preço, quer qualidade? Vem comprar o doce de Márcio Andrade. Não fica falando muito teu nome todo, não, que daqui a pouco a gente vai e aprova uma moto pra você. Mas eu te falei o CPF. Quer preço? Então, isso aí foi o teu bordão. Então, aí vamos lá. Aí chegou na parte lá que você conheceu a menina na academia e tal, e começou a conversar sobre entrar na venda de moto, né? Isso, porque como eu falei, né? Eu anunciava no status do WhatsApp, tal, Instagram, essas coisas que a gente vendia lá na oficina, e ela me pediu, pô, às vezes eu quero dar uns acessórios lá pro cliente de brinde, não sei o que, tal, vejo que tu fica anunciando. Aí eu falei assim, pô, tem uma lojinha ali e tal. Ela, pô, cara, por que tu não vem pra venda? Aí eu falei assim, pô, mas trabalho com o meu próprio negócio e tal, não sei o que. Aí ela, pô, mas dá pra tu ganhar um dinheiro. Aí, na época, poxa, eu tava passando algumas dificuldades, porque a gente ainda estava começando, tava saindo da pandemia, e pô, algumas dívidas que foram acumulando, né, por conta de investimento no começo, só que a pandemia veio e deu uma quebradinha naquela época, era uma oficina pequena dentro do bairro, e aí começou a ficar muito dividido para os dois. E assim, a gente não abriu sociedade por conta de briga, nem nada, de dinheiro, foi só mais por conta mesmo de decisão mesmo. Cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu vá ganhar mais, eu preciso engrenar, eu não posso ficar parado no mesmo lugar. E aí na época eu falei assim, pô, quanto que tu tira? Aí ela falou X. Aí eu falei, pô, cara, assim, não desmerecendo a colega, eu falei assim, pô, se ela que não entende de moto, e ela tá conseguindo tirar isso, eu falei, pô, se eu sou mecânico, eu de mecânico de moto, eu tenho um pouquinho de conhecimento da concorrência, falei, eu vou conseguir sair bem, né, acredito eu. Mas qual foi a tua maior dificuldade? Ir vender um produto que você nunca tinha vendido, ou você sair de próprio patrão, né, pra ser funcionário? Qual foi a sua maior dificuldade? Porque, tipo assim, tu fala assim, pô, hoje eu acordo a hora que eu quiser e eu sei quanto eu consigo tirar por mês. Agora amanhã eu tenho hora pra acordar e eu tenho que ser mandado. Então, qual foi a tua maior dificuldade? Vender o produto moto, que estamos falando de biscoito pra moto.
Isso aí. E agora, entendeu? leve. E outra Lâmpada coisa, de LED. tem hora pra acordar e ser mandado. Qual foi das tuas maiores dificuldades, assim? A maior dificuldade não foi nem ser mandado, não foi nem ter, assim, um chefe e tal. Eu levei super de boa, porque eu tava disposto a aprender, eu tava disposto a me reinventar. Conheceu um maluco lá também, que falou, aí, senta aqui do meu lado aqui que a gente vai... Eu vou chegar nessa parte, já, esse cara aqui me deu trabalho, rapaz. Então, assim, um problema não foi assim, ter um chefe, ter uma chefe pra poder passar isso, aquilo, outro. Realmente foi muito complicado o começo, porque eu falei assim, cara, e agora? O que eu tô fazendo? O que eu fiz? Tô deixando de ter meu próprio negócio pra ser funcionário, mas o problema não era o ser mandado. Sim. É porque eu ficava na minha cabeça assim, cara, eu tô dando um passo pra trás. Eu era dono Na cabeça do micro. e agora eu sou empregado. Só que a gente às vezes tem que entender que tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, né? O problema não é... Hoje faz sentido, mas na época eu não fazia, né? O problema não era ter uma pessoa que me desse ordens. O problema era eu falar assim, cara, agora eu sou empregado. Então o mais difícil foi sair do empresário pra ser empregado. Porque aquele ditado, né? Tipo, acho que é na Bíblia que tá escrito, eu já ouvi isso alguma. Aquele que nasceu pra ser cabeça nunca vai ser cauda. E sim. Então, assim, eu ficava com isso na minha cabeça. Caraca, mano, tô dando um passo pra trás. Então. Mas só que isso foi muito importante. Então, aí vamos lá. E tu decidiu ir botar currículo. Foi quando eu havia conversado em casa com a minha esposa e tal. Falei, poxa, acho que vai ser melhor no momento e tal, não sei o que. Aí comecei. Aí vai pra lá, vai pra cá. Aí eu queria muito trabalhar tanto na Honda ou na Yamaha. E aí comecei nesse processo. E aí foi quando eu decidi passar lá na loja que tu trabalhava. E aí eu deixei meu currículo uma vez. Aí eu voltei. Porque não me chamaram. Falei, não, vou voltar lá. E voltei. Cheguei de bros. Zerada. Já chegou Na certo. Yamaha. Na Yamaha. Eu cheguei de Brasília zerada lá na loja. Aí não, poxa, eu quero falar direto com a gerente. Aí, beleza. Aí consegui esse contato com ela. E quando ela ouviu algumas coisas que a gente conversou, e ela estava muito focada em pessoas novas, assim como o Jonathan, e eu tinha bastante pensamento igual o Jonathan. O Jonathan já estava bem mais à frente com questão de Instagram. Então ela queria pessoas assim na época. E eu já fazia isso também. Então, assim, eu aprimorei muito quando eu sentei do lado desse cara aqui, que foi onde a gente somou junto ali, somou uma união, né, Jonathan? E aí engrenei. Hoje em dia, muita gente me pergunta, cara, cara, cadê o Márcio? Por que o Márcio não grava mais vídeo contigo e tal? Foi uma dupla dinâmica. Aí, mano. quando eu posto alguma coisa dele que ele tava na Honda, né, não tava mais na Yamaha, é certo. Se eu postar alguma coisa dele, agora no podcast agora que eu postei, que ele ia vir aqui, quando o pessoal viu o Marcinho da Honda... Aí eles entenderam. Ué, pulou o muro? Ué, o que aconteceu? Aí, ó, nosso amigo aí, ó, sempre fortalecendo. Quer não, aguinha não? Mas vamos lá. Dando continuidade aí nesse assunto aí. Aí como é que foi, cara, pra você começar lá na Yamaha? As tuas maiores dificuldades foi conhecer o produto? Acho que conhecer o produto não, porque você já trabalhava quero saber na mecânica. Quero saber como é que tava a tua cabeça um dia antes. Tipo assim, amanhã eu tô na Yamaha, irmão. Não, tava feliz. Tava feliz, empolgado? Vou trabalhar numa empresa Top, tal, não sei o quê. E assim, minha maior dificuldade foi quando eu sentei do lado do Jonathan. Não, agora eu quero que você vire corte, olha só. Não é possível, cara. Não, tem que ajudar eu achando que tava ajudando. Eu quero que isso aqui vire corte. Se você tem um Jonathan na tua vida, irmão, ou você vai ficar milionário ou você vai ficar maluco, tá? Porque o Jonathan, ele dorme com raiva e acorda querendo comprar a lua, irmão. É isso. É isso aí, tá? Então vai se acostumando. Tá, vai. Começa a falar mal de mim, vai. Por que foi a maior dificuldade? Eu não sabia mexer em computador, beleza. Tinha feito curso lá atrás, quando eu era bem mais novo. Fiz um cursinho e tal. Mas eu não tinha hábito de ficar mexendo no computador. Não tinha hábito de saber Não tinha computador no trem, né, meu parceiro? Não tinha computador no trem. E assim, poxa, eu vim da oficina de ferramenta pro computador, era totalmente coisa diferente, né? Então, assim, cara, com o Jonathan, aí, Marcinho, eu vou passar aqui a ficha aqui, tal, assim, ó, presta atenção aqui, eu Já foi. não entendi nada. Márcio, eu vou bater aqui uma proposta aqui, olha aqui como é que é. Aí tá aprendendo, cara, não peguei nada. E eu fiquei assim, velho, caraca, e agora o que eu tô fazendo? Teve muita dificuldade de aprendizado, Tive. mano. Só que olha só, olha que incrível. Dificilmente a galera vendia consórcio. No meu primeiro dia de trabalho, o que aconteceu? Vendeu o consórcio. Eu vendi 2 consórcios de um MT-07. De uma... 207 no primeiro dia. No meu primeiro dia. Agora aqui um pouquinho. 207. Imaginando Verônica agora. Esse é bom.
Depois nunca mais. Verônica, esse é bom. Aí vamos lá. Aí, cara, então, aí o que aconteceu? Aí eu percebi que ele acompanhando, ele não tava conseguindo pegar. Aí eu fui e falei, vamos trocar de lugar. Senta aqui, agora tu vai fazer. Aí ele sentou lá na minha mesa e aí começou. Pô, como é que eu passo a ficha aqui? Aí vai catando milho, né? Não, e eu tô imaginando o Jonathan sem paciência nenhuma, você devagarzinho, ele, caralho. Não, Acelerado, né? Tu e passa. a demanda alta, né? Chegando um monte de mensagem e cliente fica agoniado. Eu quero minha moto, ele não vai responder, não sei o que. Pô, tá maluco. E aí a gente começou a gravar vídeo, a gente se entrosou e aí só história. Agora vamos pra parte que a galera gosta muito de assistir o nosso podcast pra aprender, né? O que que começou a fazer dar certo pra você começar a vender muita moto, pra você começar a despontar, começar a brigar na liderança da loja, na liderança do grupo, ser um especialista em moto alta, começou a vender motos que a empresa não costumava vender, que eu conheço muito bem a tua história na Yamaha. E, tá, além dessa pergunta aí, que é uma excelente pergunta, depois de quanto tempo que tu falou assim, pô, agora. Porque tem muita gente que entra na venda e acha que o bagulho vai acontecer rápido. E não, é o que eu sempre falo pro Jonathan, as pessoas não respeitam o processo. E fala pra galera aí que depois de quanto tempo, de fato, você falou assim, pô, agora eu já consigo viver da venda, respirar tranquilo. Duas perguntas, né? O que fez dar certo e depois de quanto tempo assim que tu falou assim, pô, agora tá beleza. Agora já tá mais Que tu tirou aquela automatizado, preocupação das Das costas. né? costas, né? Primeira coisa que assim, que eu comecei logo pela minha moto. Eu tive que trocar logo de moto. Porque assim, eu tinha que trazer veracidade no meu produto. Verdade. Tipo, poxa, se eu trabalho na Yamaha, Se você não consome, não presta. isso aí. É o pensamento dos outros. Então, na mesma hora eu troquei. E assim, pra me poder trazer, poxa, Credibilidade, propriedade, também, credibilidade naquilo que eu tava vendendo, né? É. E assim, a Yamaha é um produto sensacional. E assim, se vende também sozinho. Tem excelentes produtos. Eu só precisava me especializar em algumas coisas na parte de banco, porque o produto em si se vende sozinho. Uhum. Então, eu foquei, né, nessa parte de aprender, absorvi muita coisa do Jonathan, absorvi muita coisa dos colegas. Então, tudo que era de bom, eu ia absorvendo da galera. E assim, só que o engraçado que você falou assim, como é que foi a parte do processo? Quantas vezes a gente viu, né, Jonathan, chegando as pessoas novas lá na empresa, e o pessoal, a Verônica usava a gente como exemplo, como números e tal, porque 40 motos, 50 motos, não sei o que, tal. Não, daqui a pouco eu tô ali. Não é assim. É. As pessoas sentavam na entrevista e falavam, ó, mês que vem eu vou estar lá com esse... Não tem como. É, Existe uma carteira de cliente que você conquista, existe um trabalho por trás. Sabe o que que acontece? Igual o Instagram, Jonathan. Por que que a gente vende pelo Instagram? Por que que as pessoas nos conhecem pelo Instagram? As pessoas não sabem o trabalho que é. E muitas pessoas acabam não fazendo isso de focar em Instagram porque dá trabalho. sim. Então você vender, dar atenção, ser família também, ter suas responsabilidades e você editar vídeo não é uma coisinha tão simples. E as pessoas não querem ter esse trabalho. entendeu? O Bruno fala que eu sou maluco. Às vezes ele manda mensagem, ele, irmão, como é que tu consegue? Porque assim, a consistência que o Jonathan tem, mano, até hoje, tá? Eu não sou antigo de venda, não. Eu nunca vi ninguém. E eu falo porque eu não tenho essa consistência toda e eu não vejo quem tenha. É muito difícil. Ainda mais hoje, no lugar que ele tá, de como gerente comercial, ele não tinha tanto essa necessidade. E o cara consegue. Então, uma das coisas que eu mais peguei no pé do Márcio lá na loja quando ele entrou pra trabalhar comigo foi isso. Márcio, tem que fazer vídeo, tem que fazer vídeo. Às vezes eu chegava, ele tava meio assim, cabisbaixo, ou cansado, ou com problema de casa. Bora, vamos gravar, né? Lembra? Era mó doideira. Sabe uma coisa, Jonathan? Quer ver uma coisa que hoje eu tô vendendo? As pessoas ainda não estão. Muita gente ainda não tá explorando esse novo canal, mas o TikTok. TikTok. E eu tô vendendo ultimamente bastante pelo TikTok. E o Jonathan sabe, né, que a gente focava em postar vídeo no TikTok, no Instagram e tal. E chega um momento que você vai ganhando bastante seguidores. Só que chega um momento, depois de 10 mil seguidores, que você consegue monetizar a tua conta. Só que o que acontece? O Jonathan fazia vários vídeos maneiros e tal, engraçado, que, poxa, caraca, esse vídeo vai estourar. E aí o vídeo flopava. Eu falei, caraca, por quê? Depois que a gente foi entender. Porque depois dos 10 mil que você começa a monetizar os teus vídeos, você começa a receber por aquilo ali, ele te dá uma segurada pra você ficar postando, até o momento que ele destrava e ele fala assim, cara, eu tenho que soltar pra esse cara aí. Aí é a parte da constância, da insistência, do trabalho. Eu vou te pagar, mas eu quero que tu trabalhe 2 vezes mais. Isso aí. Cara, então, pra galera então que quer postar vídeo no Instagram, quer postar vídeo no TikTok, quer fazer acontecer, precisa de um telefone de qualidade, né? Onde você consegue? Na i13 pô, esqueça tudo. Então vamos lá, Marcinho. E aí, cara, pô, aí aconteceu o que aconteceu, você estourou na internet, hoje você tem
acho que quase 20 mil seguidores no Instagram, né? Isso. Aí tem o Kawaii, que eu nunca vi um vendedor trabalhar no Kawaii, só isso, cara. Eu ficava, que é isso? Eu acho que eu não tenho nenhum aplicativo baixado, mano. Eu não tenho. Aí ele trabalha, tem não sei quantos mil seguidores já também. Já tá TikTok, batendo quase 50 agora. quase 50, né? Aí, coisa linda. Então, hoje, pra você, assim, você acha que o caminho é a internet, não tem jeito. Cara, todo mundo vem aqui e fala agora isso, né? E como que tem gente que não faz ainda? É incrível, né, velho? Tem gente que, sei lá, é foda. Mas enfim, a internet é o caminho? Sem dúvida. Essa é a nossa vitrine. Se tá difícil pra quem não faz vídeo, Imagina, se tá difícil pra quem faz, imagina pra quem imagina não faz. quem não faz. Então, assim, então vamos lá. Vamos agora para papo de futuro. O que que você pensa daqui para frente? Pensa continuar lá na Honda, vendendo moto por muitos anos? Pensa em crescer na empresa, ir para um cargo de gestão, de supervisão, de diretoria? Ou você pensa em ser empresário, abrir teu próprio negócio? Já tem alguma coisa caminhando? Tem. Na verdade, voltar a ser empresário, né? É, isso aí, vai. Então, Jonathan, quando eu fui pra Honda, né? Eu não tava nem contando naquele momento de ir pra Honda. Eu tinha um objetivo também de ir pra Honda pra poder pegar uma experiência, de aprender, vender também sobre aquele produto. Mas foi um momento em que eu acabei saindo. Foi um momento em que seria um momento que eu iria crescer um pouco mais também. Por quê? Foi onde você virou. Conhecimento, né? Foi onde você teve a oportunidade de virar gestor. E assim, o cara que tava ali do teu lado ali, que podia estar disputando ali no teu lugar ali, era eu. Sim. Então, assim, poxa, o Jonathan assumiu uma loja, então agora eu vou continuar ali como referência. Só que foi um momento em que eu recebi também uma oportunidade. Foi um momento que acabou que nós dois saímos juntos. Sim. E assim, eu não estava esperando aquilo naquele momento. E aí eu recebi uma mensagem. E, poxa, você quer fazer vamos almoçar e tal, trocar uma ideia? E aí eu acabei ouvindo a proposta. E era um momento que, assim, que eu poderia alavancar ainda mais na Yamaha. Só que eu tomei a decisão, falei assim, cara, eu não posso me prender, eu vou me testar. E foi onde eu me testei e entrei pra Honda, né? E assim, foi um susto pra todo mundo, porque você foi gestor e eu saí naquele momento, então assim, foi um baque, acreditou, muito grande na época na empresa também, mas foi por uma evolução. Sim. E assim, eu aprendi bastante nesse período que eu fiquei lá, porque agora tem um novo projetinho aí, e assim, as coisas estão acontecendo um pouco mais rápido do que eu pensei. Eu tinha um prazo determinado pra mim, mas aconteceu um pouco mais rápido, graças a Deus, tá fluindo. E só que uma experiência que eu tive, que eu pensei que eu não teria mais aquele medo, foi quando eu entrei na Honda, que eu parei de frente pro computador, eu tive quase aquela mesma sensação quando eu entrei na Yamaha. Falei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, irmão? De novo, né? Pô, tava tranquilo. Caralho, bem, começou a ficar confortável a situação pra tu, né? Não, é porque porque a gente se acostuma. Caraca, um abraço. E assim, a gente tomou muita pancada, mas ficou bravo, né, Jonathan? Casca grossa. É um casca grossa. Então, assim, eu tive essa mesma sensação, Jonathan, de novo, de caraca, o que que eu tô fazendo aqui, irmão? Parece que tu voltou do zero, né? Tipo, eu vou ter que me reconstruir e tal, que não sei o quê. E assim, eu sentei de frente pro computador depois no segundo dia, era sistema totalmente diferente, tudo totalmente diferente. A única coisa que era igual era banco. Os bancos que a gente costuma trabalhar, só o banco da montadora que era diferente. Mas eu parei assim, falei, caraca, irmão, deu uma vontade de chorar. Falei, caraca, de novo, vou ter que me reinventar. Só que é que tá, né? Você já era o Marcinho. Era Deus te preparando pra você dar esse próximo passo que você vai dar agora. Você já era o Marcinho. Você não era o cara que vendia já bala no trem. Você já era um cara vendedor de moto Isso. consolidado. Então você já tinha nome. Mas O seu problema era sistema. mas e esse projetinho aí pra frente? É com motos também? É com venda? Vai sair da venda? Com moto. Então, venda não existe sair da venda. Porque enquanto, cara, o mundo, enquanto você não entende que a engrenagem do mundo gira através de transações entre venda, troca de serviço, é isso que dá dinheiro. É isso que te traz um retorno financeiro. Troca de serviço e venda. Então, não adianta, irmão. A venda não pode sair da gente. E a venda, ela te proporciona um salário, uma condição de vida, que às vezes muita gente que estudou muito, né, cara? Assim, não que pra você ser um excelente vendedor você não precisa estudar. Tô falando assim, em relação a não ter uma faculdade, a não ter 2, 3 faculdades, a não ter um doutorado, um mestrado. Às vezes a gente, tipo assim, estuda muito, mas assim, estuda negociação, contorno a objeção, estuda como que funciona as taxas de banco e tal, mas não é uma coisa assim, um ensino superior, né? E a gente não tá falando da boca pra fora não, tá, gente? Porque a gente lidar com o cliente todos os dias e diversos clientes. O cara que ganha R$1.000 por mês até o cara que ganha R$100.000. Então a gente tem noção da onde a venda pode te deixar ali.
entendeu? A venda é o único lugar onde você, de fato, não precisa ter um estudo superior para ter um salário astronômico, mas aí só vai depender de você. Vai Sim. depender também. Assim, são muitas coisas que compõem a venda, né, Bruno? São muitas coisas. O que tu falou agora, um detalhe sobre a parte da venda, eu me lembrei de uma situação que nós passamos, Janta. Assim, tudo a engrenagem da venda é uma coisa linda de se ver. Eu lembro uma vez que eu tava com um cliente na mesa e tinha uma motocicleta que a cor da roda era azul. E o cara, pô, mas eu queria a cor dessa moto tal. Aí tu pegou uma imagem na internet, tu fez alguma coisa, tu aqui, o meu cliente fez igual isso aqui, tal, tal, tal. E o cara fechou a venda comigo por causa de. Tu pegou assim, tu escutou, tu teve uma ideia diferente na hora ali, da minha ali, tu foi lá e passou e o cara. Ah, foi o cliente que queria aquela moto daquela cor, mas queria com a roda diferente. Isso daí. Aí eu fui, tive um cliente que personalizou. Também teve um cliente que queria comprar uma NMAX com você. E a NMAX cinza com os detalhes amarelos. E teve um cliente meu, lembra? Que ele personalizou a moto com adesivos azul. É meio azul, meio. Ela, da logo. Eu vejo ele direto, eu vejo ele direto. Mora Eu perto. peguei esse gancho também e falei, pô, Márcio, mostra as fotos daquela moto daquele meu cliente que ele adesivou. Eu uso muito esse vídeo. Então, aí a gente acabou fechando essa venda também. E a venda, pegando esse gancho aí, a venda é muita agilidade, né, cara? Assim, emoção. Eu lembro até hoje, tinha pouco tempo de casa e um cliente lá pra fechar, não vou fechar. Eu liguei pra mesa do Jonathan, pô, Jonathan, me ajuda aqui, mano, eu tô desesperado. O maluco tá querendo, a mulher não tá querendo, não sei o que lá. Sai esse moleque da mesa dele, passa. Ah, você estava Pega a falando mal máquina, de mim, agora tá no pega a máquina de cartão. Olha só isso aqui. Pega a máquina de cartão, entra na minha mesa. Ah, e aí, Bruno, não sei o que lá, bababá, bababá. Pô, e aí, como é que o senhor tá? Que não sei o que lá. Quer fazer quantas vezes? Pum, 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 pum. Tipo assim, o cara resolveu. Por isso que eu falei, experiência, cara. É uma parada absurda, pô. O Jonathan chegou com a presença dele, quebrou tudo o protesto do cara, né? E fez a venda. E coisa que eu tava 1 hora, o cara fez em 10 minutos. É o que eu falo, cara. As pessoas não querem respeitar o tempo, né, cara? Acho que tudo cara. vai acontecer. Então, o que eu costumo fazer, cara, para fechar a venda é ser transparente com o cliente, mostrar para ele que o que ele tá fazendo é bom para ele. Não uma burrice. Eu falo para ele assim, cara, você não pode pensar só no que você vai gastar com essa Não é só o que vai ganhar. Você tem que pensar no que você vai ganhar também. Porque, por exemplo, vamos supor, você está comprando a Moto X que a parcela é R$ 1.000, né? Você está desempregado, você não está tendo como botar o teu sustento dentro de casa. Não tem como fazer compra, pagar teu aluguel, pagar tua luz, pagar tua internet. Tá desempregado, não sabe o que fazer, mas você tem um nome bom. Que você pode fazer um financiamento, você pode tirar a tua moto hoje, começar a pagar daqui a 60 dias. Você tem 2 meses para fazer R$ 1.000 da parcela. Estamos falando de R$ 1.000 em 2 meses, é R$ 15 por dia. Então, 15. aí vamos lá. Se você fizer R$ 15 por dia, você já paga a tua prestação. Isso aí. Sendo que você não vai fazer R$ 15, você vai fazer 100, 150. R$ 150 faz hoje um cara que trabalha de moto sem trabalhar muito, Sem fazer muito. Então, vamos lá. Vamos supor que você faça R$ 150 por dia. R$ 150 por dia, em 10 dias são R$ 1.500. Então, você já fez em 10 dias a prestação da tua moto, você só vai pagar daqui a 2 meses. E ainda tá sobrando R$ 500 que você já faz uma compra dentro de casa. Tu imagina em 60 dias. Se em 10 dias você fez 1.500, em 60 dias você faz quanto? Entendeu? Então não é sobre só o que você vai gastar para adquirir aquele bem. Você vai fazer. É sobre o que você vai ganhar também de benefício tendo aquela. Porque às vezes o cliente tem muita trava, cara. A gente tem que usar isso pra destravar. O cliente tem uma trava que às vezes vai uma parcela de R$ 1.000. Meu Deus, R$ 1.000 é muito dinheiro. Só que não. Se você parar pra fazer o cálculo certo, R$ 1.000 não é nada. E é muito. Entendeu? Nessa parte de parcela, eu peguei muito cliente. Depois da pandemia, né? Muita gente acabou aderindo para motocicleta, muita gente deixou de andar de transporte público e tal. E aí já peguei vários clientes assim que, poxa, não, pô, a parcela ficou alta. Aí, só que às vezes o cliente chegava lá de carro e tal, eu observava, né? Eu observava sempre quando o cliente chegava também. Aí eu falei assim, pô, mas quanto que tu gasta de combustível no teu carro por mês? Eu já tenho mais ou menos uma noção, né? Pô, cara, R$ 1.000, 1.200. Pô, tu pode deixar teu carro estacionado em casa, Sem aumentar a quilometragem, teu carro vai ficar guardadinho. E tu vai andar com a tua moto, o que tu gasta de combustível, tu vai pagar a parcela da tua moto de boa. Tu vai chegar mais cedo em casa, tu vai voltar mais rápido pra tua casa, vai ter mais tempo com a tua família. Então é qualidade. Assim, a gente tá envolvido com riscos em andar de moto. A gente tá falando sobre o produto moto, mas O risco é tudo, cara. Moto, carro a pé. isso aí. Qualquer A gente não pode pegar e se travar por conta de medo de acontecer alguma coisa, né? Mas assim,
são muitas experiências que a gente acabou pegando no dia a dia, né, Jonathan? Não Sim. é. Às vezes a galera olha lá um videozinho legal, não sei o quê, mas, tipo, não sabia às vezes como é que tava a nossa correria do dia. É, isso aí. E assim, eu costumo dizer lá para os meus vendedores da minha equipe que você precisa entrevistar o cliente. Verdade. Você precisa saber qual é a dor daquele cliente e você sanar a dor dele. Ah, a sua dificuldade hoje é o tempo que você passa no trânsito. Então a moto, ela vai te dar um tempo a menos no trânsito, no engarrafamento. Você vai ter mais tempo em casa com a tua família. É o consumo de combustível? Então, a moto vai te dar economia de combustível. E aí você perguntando para o cliente qual é a dificuldade, qual é o problema dele, ele vai te dar todas as ferramentas para você vender. É. É tipo aquele caso, né? Tem muito corte que passa no Instagram e tal. É aquele episódio que o Leonardo DiCaprio ele fala assim: me vende essa caneta. Aí o pessoal fica tipo, essa caneta é uma caneta muito bonita, não sei o que. Não, não é isso. É você mostrar a necessidade, por que que você Seu precisa objetivo. daquilo ali, seu objetivo, tá, entender o que que realmente o cliente ele tá precisando, Isso aí. tá, entender o que que ele vai fazer, qual o trajeto dele, para você chegar ali num denominador comum e fazer o cliente não. Realmente eu preciso disso. É você entender, fazer a pessoa entender a necessidade, entender que aquele produto é necessário para ela, entendeu? Porque o cara já, assim, o cara já saiu de casa, já foi até a loja, entendeu? O cara, no mínimo, ele já sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Ele só precisa de um empurrãozinho pra ele poder. Agora tu pensa, Bruno. O cliente que sai de casa, ele vai na loja para poder já ver uma moto. Sim. Eu já sei que o cara tá querendo ver uma moto. Eu só preciso entender um pouco mais para poder negociar a venda. Sim. Agora você pensa na minha situação. Quando eu comecei a vender no trem, as pessoas não estavam a fim de comprar nada, as pessoas não estavam nem aí para nada, as pessoas só queriam chegar no trabalho ou voltar para casa. E você com a sua proposta de adoçar o dia dos outros. Então, adoçar ainda vai, mas imagina você vender um produto que, tipo, para a pessoa talvez não teria naquele momento ele não teria certa utilidade. Então, na minha propaganda, as coisas que eu me apresentava e tal, nas minhas propagandas eu fazia, eu me remetia a algumas coisas assim, poxa, será que isso aqui seria útil para mim? Sim. Eu pensava, eu estudava o produto, por exemplo, isso aqui eu usaria, isso aqui seria útil. Então eu chegava, por exemplo, dentro de um trem e começava a divulgar aquele produto e falava assim, isso aí, mostrava que a pessoa tinha necessidade daquilo. E aí é engraçado que é um efeito dominó, um vai puxando o outro. Sim. Porque era engraçado que quando uma pessoa compra, aí a outra pessoa, tipo, do lado, pô, você tá comprando, vou também. Então, assim, a galera todo mundo ia comprando. Quando um puxava uma compra, né? Quando um comprava, um cliente chamava e já vinha todo mundo. A venda é contagiante igual o riso, cara. É engraçado, né, cara? Que É igual bocejar. Tu vê alguém bocejando com sombra, dá vontade de bocejar. Quer ver como é absurdo? A gente às vezes passa por uma página do esquadrão de venda e assim, cara, a loja tá lotada. Um comprou e ele aquela gritaria toda e assim, contagia todo mundo a entendi. comprar. Isso faz todo sentido. Então, galera, estamos chegando já na nossa reta final. Antes de finalizar, agradecer novamente a Mega Disconil, da Kadosh Microfones, a Icres Import, tá? Mandar um forte abraço lá pro Carlos Alberto da Mega Disconil, que proporcionou esse encontro daquilo Fala de um podcast, meu, do Bruno, e com essa empresa aí gigantesca. Acreditou aqui no nosso início, e hoje a gente está caminhando, tá dando tudo certo. E, Márcio, pra gente finalizar, cara, eu queria que você falasse um pouco assim, abrir teu coração, o que que eu sei que você tem filhos, você tem esposa, você tá aí com um projeto de tocar tua vida, voltar pro empreendedorismo. Manda um recado pra tua família, fala, confia em mim, acredita que vai dar certo. Sem sombra de dúvida. Não existe plano B. É. O plano Tem A que tem dar que dar certo. certo. Então, Tem que dar olha certo. pra aquela câmera lá, ó, e manda um recado aí pra tua família. Fala pra confiar em você, que a gente aqui. A gente precisa do nome de todo mundo. A gente precisa do nome de todo E a mundo. gente aqui, cara, a gente aqui que tá de fora, assim, eu te conheço que a gente trabalhou cerca de 2 anos juntos, a gente sabe teu potencial, mas a tua família sabe muito mais que a gente. Sem dúvida. Se a gente acreditou em você e quis te trazer aqui pra você mostrar um pouco da tua história pra galera, então acredito gente que a não tua tá- família tá contigo, entendeu? Então segue a tua caminhada, segue firme, porque tu é um cara muito bom. Bom de coração, bom de trabalho, a gente gosta muito de você, a gente torce por você. E lá na frente a gente vai comemorar tua vitória junto. Vou E voltar a nessa gente- gravação aqui, vai uma nova gravação. Deus vai quiser. voltar aqui, Deus é isso quiser. aí. Se você tá aqui, tem um propósito, tá? Ninguém tá aqui à toa, não. Quando esse cara me chamou pra fazer esse projeto, ele falou: vamos trazer vencedores, vamos trazer campeões. Se você tá aqui é porque a gente acredita em isso aí. você, tua família acredita em você, tá? Então, assim, cara, manda esse recado pra galera aí que tá começando, que vai chegar lá. Primeiramente, eu quero que tu mande um recado pra tua família,
É você, entendeu? Fala o nome mesmo, abre o teu coração, fala pra confiar em você que o projeto é teu, irmão. Se eu tô aqui é porque eles já acreditam, né? Claro. Então, assim, quero aproveitar esse momento, essa abertura aqui no Fala John, para dizer que eu amo vocês, que tudo que eu tô fazendo hoje, as decisões que eu tô tomando hoje na minha vida é por vocês, a minha esposa, os meus filhos, a minha mãe, meu pai, as minhas irmãs. Tudo que eu vou construir, tudo que eu tô construindo é por vocês. E eu tenho certeza que eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu tendo cabeça, eu tendo psicológico, vai dar certo, porque já deu certo, não tem plano B, é o plano A que vai fluir, vai dar certo. A gente viu lá que tinha até torcida organizada ontem. E agora, cara, uma pergunta que eu sempre faço, que é muito importante pra mim. O que o Márcio de hoje fala pro Márcio que tava dentro do trem, lotado, dia de chuva, dia de sol, com aquele gancho nas costas, o que ele falaria pra aquele Márcio lá? Irmão, eu queria aproveitar aqui uma situação que eu passei e, assim, E eu aprendi com um tenente da aeronáutica, Jonathan. é uma coisa que, assim, me deixou na época muito, muito abalado, porque quando eu me envolvi com venda no trem, no metrô e tal, assim, a gente estava trabalhando e aconteceu alguns episódios que a gente começou a ser marginalizado, né, por aquilo ali. Parecia que a gente estava andando com drogas. E, assim, eu me vi num momento que eu tive que responder um processo por conta de vendas no metrô e tal, Ministério Público, uma coisa louca. E eu estava estudando, por quê? Eu era vendedor no trem, eu trabalhei na rua, mas eu não me limitava àquilo ali. Eu estudava, minha esposa me incentivou, pô, estudar. Eu fiz curso, me preparei, fiz gráfica, cheguei a ter uma gráficazinha em casa também, porque eu nunca quis ficar naquilo ali, só naquilo ali. Eu tinha que me especializar em algo mais. Sim. E, assim, nessa situação toda que aconteceu, eu tinha feito um curso e para ser sargento temporário da aeronáutica. E por conta desse processo eu não pude entrar. Eu tava na estação de triagem, quando eu vi meu nome, irmão, eu falei assim, caraca, acabou, mano. Acabou meu... Tipo, aquilo ali eu ia usar como uma engrenagem pra outras coisas que eu queria na minha vida. E aí eu comecei a chorar desesperado. Falei, caraca, cara, acabou. E aquilo ali era um sonho. Poxa, meu pai pedia. E eu queria ver os meus filhos tendo um certo exemplo, né? Numa carreira militar, porque era algo que eu queria também. E aí eu conversei com esse tenente. Ele falou assim, Márcio, tu é um cara, tu é um vendedor nato, irmão. Tu tá preocupado em ficar dentro do exército, tá preocupado em ficar dentro do quartel. Ele falou, cara, tem um mundo gigante pra você ir fora, tá preocupado com isso pra quê? Tu vai ficar lá se contentando em ganhar 7, 8 mil reais? Cara, tu vai ser milionário. É só tu acreditar, é só tu continuar nessa pegada que tu tem. E, assim, isso me abriu uma visão. Falei assim, poxa, se um cara que tá lá na frente, o cara era tenente da aeronáutica, pô, o cara já tinha uma vida estável, e ele, poxa, ele tava acreditando, ele tava falando, ele tava vendo um futuro em mim. Eu falei, eu também preciso acreditar mais em mim. E, assim, foi onde eu fui correndo atrás, fui aprendendo mais. E, assim, o que eu queria falar pro Márcio do passado, que muito bom por você não ter desistido, porque você era um moleque que as pessoas falavam que não ia durar os 15 anos de idade, e hoje tá aí se tornando uma referência. Quero me tornar referência para minha família, principalmente. Eu sei que muitas pessoas admiram o nosso trabalho, muitas pessoas... porque a gente escuta as pessoas falando, às vezes as pessoas falam contigo na rua, tu nem sabe quem é, mas as pessoas estão te acompanhando, estão te vendo dia a dia, entendeu? Sim. Então, graças a Deus que o Márcio não desistiu, foi um lutador até aqui e vai continuar sendo. Pô, muito bom, cara. E pra galera que tá querendo começar na venda, começar nessa área, ser empreendedor, ou ser lojista, o que você tem a dizer pra essa galera aí, pra gente finalizar? Uma situação que você não pode deixar te atrapalhar é os prejuízos. Porque quando você entra Na parte de empreender, é diferente de você ser um vendedor de uma loja, igual Sim. nós somos hoje, né? Porque ela já tem uma estrutura. Se você não vender, você vai para casa, beleza, a estrutura da loja continua ali. Tá tudo Mas certo. quando é o teu próprio negócio? Quem é que vai pagar a conta, Quem é? né? Tem aluguel, tem luz, tem água. Então, Sim. se você não meter a cara para fazer, aquilo ali vai se perder. E, assim, eu tive muitas experiências de perda. Porque, um exemplo, uma época, lembra quando a Peppa foi aquele estouro? Febre. Aí eu falei assim, cara, essa bonequinha aqui vai vender pra caramba. Aí peguei uma boneca, comprei em Madureira, o rapaz tava vendendo a 20 reais. Aí levei numa costureira, falei assim, pô, tu consegue fazer isso aqui? Ela, consigo. Aí eu peguei meu carro, fui lá em Caxias, pesquisei o material, e aí eu vi que o custo ia sair 7 reais.
Falei, poxa, se ele tá vendendo a 20, se todo o custo vai sair a 7, eu consigo vender a 15 e vou vender muito. Aí eu pensei, o que aconteceu? A mãe da costureira ficou doente, ela não pôde mais terminar o meu material. Eu com um monte de material investido comprado, quebrei. Tive que pegar aquele dinheiro ali, tive que reconstruir tudo, levei para uma outra pessoa, já tinha passado aquela febre, porque a venda é o momento, Perdeu tempo, é. perdi Não tempo, pode perder tempo. e aí tive que refazer tudo, vender aquilo ali tudo baratinho e perdeu. Então, assim, vai ter momentos Isso é um dos exemplos. Se a gente ficar aqui falando de exemplos, a gente vai ficar aqui 2, 3 horas aqui, mas assim, é que você não pode desistir no primeiro obstáculo, porque o obstáculo vai vir. Já teve situações de eu comprar uma mercadoria, eu falar assim, cara, isso aqui, pô, vou vender. Aí chegava no momento não vendia, eu tinha que vender a preço de custo rápido para poder não perder tempo e voltar para outra coisa, já tinha que mudar a estratégia. Então não desiste no primeiro objetivo, na primeira dificuldade, entendeu? Complicações vão acontecer no empreendedorismo. Como eu falei lá no comecinho, foi difícil para mim ser dono do meu próprio negócio e voltar a me tornar um funcionário, porque eu já não estava mais acostumado com aquilo. E só que isso me ajudou muito. Foi igual um estilingue. Eu me senti naquele momento puxado para trás, mas só que isso tá me alavancando lá na frente. Então, assim, Jonathan, é, quero mais uma vez agradecer vocês. Espero voltar aqui com uma novidade. Eu sei que Uma não, muitas. espero voltar aqui com algumas novidades. E a gente vai se tornar parceirão, ainda mais parceiro ainda de negócios aí. E muito obrigado mesmo por tudo, por essa oportunidade que foi surreal. Irmão, prazer foi tudo nosso. Obrigado por acreditar no nosso projeto, né? Tem gente que só quer em podcast quando já tá estourado. A gente tá no comecinho, mas daqui a pouco a gente vai estar lá também. Apoia no começo, não adianta apoiar depois que você já tá pegando carona. Isso aí. Foi o que o Jonathan falou comigo. Famoso quer vir um montão. Um montão quer vir, mas o Jonathan, a gente falou assim, não, vamos agora aqui, quem tá começando, tudo direitinho, pra A depois... gente crescer junto, né, Kai? Porque a gente que tá aqui, né, querendo alcançar lá o objetivo, a gente tem que unir forças e crescer junto, né? Verdade. Porque pegar carona é muito fácil. Cara, muito obrigado, tá? Gostamos muito. E uma salva de palmas aí pro nosso amigo Marcinho aí. Valeu. Deixar aqui, ó, vai botar aí o arroba do Marcinho pra todo mundo seguir ele lá. Seguir o Fala John, Kadosh Microfones, Mega Escondido, a Cris Import, Jonathan e Bruno. Vambora. E vamos que vamos, galera. Muito bom, muito bom. E até a próxima. Tamo juntas. Somos.